finalmente uma fundamentação. Foi isso que uma aluna comentou após assistir a uma das minhas aulas do curso Neurociência dos Aromas. E eu entendo perfeitamente o que ela sentiu quando comentou isso, pois era justamente uma fundamentação que eu buscava quando eu comecei a estudar e a utilizar na minha prática clínica o uso dos óleos essenciais na saúde mental e no comportamento. Nossa, eram tantas explicações hippies, sabe? Para os efeitos dos óleos essenciais e também dos perfumes, nessas questões psicológicas, da saúde mental e emocional. Nossa, eu sou muito crítica, então eu não conseguia lidar com aquilo. Eu sempre ficava assim, como assim? A energia da planta vai gerar efeito no cérebro. Não me entra na cabeça. E sabe, que bom que eu gastei meu tempo e meu dinheiro nesses cursos charlatões, porque teve um lado positivo. Foi por causa destes cursos, com esse tipo de abordagem hippie, mística, foi por causa disso que eu fui buscar a neurociência dos aromas. E foi com a neurociência dos aromas que eu pude encontrar a fundamentação que eu tanto buscava para esse uso dos óleos essenciais para gerar efeitos no cérebro. E essa minha jornada em busca por essa fundamentação durou 5 anos. Isso contando somente com os estudos de aromaterapia e perfumaria com neurociência, porque antes disso já tinha feito a graduação em farmácia, feito a formação em fitoterapia e em aromaterapia. Então, depois de toda essa formação base, eu dediquei a minha atuação profissional especificamente no uso de óleos essenciais e de perfumes pelas suas ações na nossa saúde mental, emoções e em nosso comportamento. Se você é profissional da saúde mental, se você é aromaterapeuta ou é um profissional que trabalha com comportamento e performance, como no desenvolvimento pessoal e profissional, conhecer essa ferramenta do uso dos aromas para gerar efeitos intencionais no cérebro humano é uma ferramenta que vai fazer toda a diferença na sua prática profissional. Saber sobre neurociência é o diferencial do momento. Eu não sei se você já percebeu, mas as pessoas têm se interessado em formas de controlar, entre aspas, o próprio cérebro. Elas têm se interessado em ferramentas de autogestão, em formas de hackear o próprio cérebro. E outra tendência de interesse das pessoas é na aromaterapia. Porque convenhamos, né? A aromaterapia ela está na moda. E muitas das pessoas que chegam até nós para ser nossos clientes e pacientes, elas têm um interesse nos óleos essenciais. Seja porque elas gostam dos aromas, dessa experiência olfativa de usar o óleo essencial, ou seja pelo efeito do marketing da aromaterapia. E os próprios dados mostram isso. As pessoas estão cada vez mais buscando pela aromaterapia. Sabe que não é só a aromaterapia que tem adentrado nessa área de saúde mental e de comportamento. A perfumaria também tem criado um nicho nessa área de efeitos no cérebro, que é chamado de mood scents, e também outros nomes que se referem, por fim, ao mesmo efeito, que é o efeito olfativo que os aromas fazem, modulando as nossas emoções, influenciando comportamentos. Então, quando nós, profissionais que atuam na área da saúde, na área do desenvolvimento pessoal e profissional, conseguimos aplicar ferramentas como a aromaterapia e a perfumaria dentro da nossa intervenção profissional, nós potencializamos as outras ferramentas que nós utilizamos, porque nós conseguimos encontrar ali na ferramenta olfativa uma forma prática e efetiva de gerar efeitos no cérebro do nosso cliente. Só que para conseguir utilizar essas estratégias olfativas junto com as outras práticas que você utiliza na sua atuação profissional, você vai precisar conhecer quais são os efeitos que os aromas causam no cérebro. Só para trazer um spoiler aqui para você, são 3 tipos de efeitos que os aromas despertam no cérebro humano. A psicofarmacologia dos óleos essenciais, que é um efeito do tipo medicamento, assim como os psicofármacos. E os efeitos olfativos da personalidade olfativa e das memórias olfativas.
Esses já são efeitos que acontecem pelo cheiro. É um efeito muito comum nos perfumes, cosméticos e aromas de ambiente. Então, quando você entende esses 3 tipos de efeitos, você consegue escolher qual deles é o mais adequado para implementar na estratégia que você está utilizando para o seu paciente ou para o seu cliente. Quem domina essas 3 vias olfativas consegue utilizar o aroma para gerar esses efeitos estratégicos no cérebro. E se você quer ser um profissional que tem acesso a esse conhecimento, olha, você não vai precisar trilhar o caminho das pedras que eu trilhei. Quando eu estava buscando essa fundamentação para utilizar os aromas na minha prática profissional, eu não encontrei um curso que ensinasse tudo isso, esses 3 efeitos que os aromas fazem no cérebro. E eu precisei reunir, através de vários cursos, de vários estudos de artigos científicos, eu reuni todo esse conhecimento e me capacitei para utilizar as estratégias olfativas nos meus atendimentos, nos meus cursos, enfim, na minha atuação profissional. E esse caminho das pedras que eu trilhei de ter que sair encaixando pecinhas de conhecimento, você não vai precisar passar por isso, porque eu estou oferecendo para você o acesso ao método da neurociência dos aromas, onde eu reuni cada uma dessas pecinhas, desses conhecimentos, todos fundamentados em ciência, e apresento para você de uma forma prática, onde você acessa cada uma dessas ferramentas e tem elas disponíveis para aplicar no seu trabalho. Eu tenho certeza que essa habilidade profissional vai te colocar à frente de muitos outros profissionais da sua área, porque é o que aconteceu comigo e com os meus alunos que aprenderam a utilizar esse método. A Fernanda, por exemplo, que comentou finalmente uma fundamentação, ela é nutricionista e ela conseguiu utilizar a estratégia olfativa da aromaterapia pelo efeito psicofarmacológico para reduzir a ansiedade nos seus pacientes que tinham problemas com a dieta, para reduzir sintomas de compulsão alimentar. Então, ela conseguiu utilizar essa ferramenta da aromaterapia para agregar no seu trabalho de nutricionista. E eu te convido a fazer como a Fernanda e os meus outros alunos, a agregar esta técnica na sua atuação profissional, oferecendo para o seu paciente uma intervenção mais eficiente, porque você vai ter uma ferramenta que gera exatamente os efeitos que você precisa gerar no cérebro dele. Você quer levar a sua prática profissional a outro nível? É só clicar no botão abaixo e iniciar a sua jornada olfativa pelos caminhos do cérebro. Eu te espero lá.